Olá, Paquistinho. Boa Boa tarde. tarde. Já estava-me a desligar da outra questão. Boa tarde. Muito bem, então acho que já temos toda a gente para prosseguir. Falta só a Carolina, salvo erro. Quem? A Carolina. Não, a Carolina e a Ana agora não se vão juntar. Ok. Ok, pronto, então só dando enquadramento pelo menos às duas pessoas novas que estão aqui, que é a Inês Vigário e a Mariana Oliveira. Portanto, só para apresentação aqui à equipa da Évris. A Inês Vigário é a pessoa que foi responsável, no fundo, pelo desenvolvimento do modelo atual de estimativas e a quem eu vou pedir, no fundo, para explicar um pouco sobre o ESIS. Ela abraçou recentemente todo o desafio dentro da organização e, no fundo, passou a pasta, por assim dizer, à Mariana Oliveira, que é a nova coordenadora desta área, e, portanto, eu pedi às duas para estarem presentes. A Inês mais na lógica de explicar aquilo que temos à data de hoje, a Mariana para ficar enquadrada também daquilo que depois serão os gaps para o futuro e aquilo que queremos endereçar. Portanto, os restantes são os que já estavam da sessão anterior. Apresentações ao contrário, portanto o Préstimo é o nosso gestor de projeto, ele está no fundo aqui está a representar também os temas do RCM, mas ele no fundo gera o projeto transversalmente a todos os pilares e portanto fará aqui hoje a ponte para aquilo que é o nosso status atual no campo específico das estimativas, depois com os outros elementos internos da Évris, para que nós possamos desenhar o ESIS e os gaps que existem à data de hoje para o produto ECOS e aquilo que queremos que seja o nosso modelo de estimativas no futuro. Préstimo, não sei se queres dar alguma nota inicial. Sim, é assim, eu já fiz, feitas as apresentações, sim, nós agora basicamente estamos a fazer o ESIS, que é basicamente para entendermos melhor a vossa realidade, os vossos desafios, os vossos problemas, e até percebemos muito melhor alguns conceitos que nos vão falar quando começarmos a falar o to-be, que é o que é que nós queremos para o futuro, para responder aos desafios e à vossa visão. E isso foi uma das razões por que lançaram o programa Go Forward. Por isso, nós basicamente acho que temos aqui 2 ou 3 tópicos estimativas, não tenho assim, poderei ter algumas perguntas de acordo com mais ou menos a descrição que nos façam e eu pediria sempre para pelo menos qualquer informação que acharem relevante para expor, sabendo que agora mesmo o objetivo é mais conhecermos a vossa realidade atual, desafios, problemas e algumas expectativas macro, sabendo que depois esse detalhe vai ter de ser trabalhado em sessões próprias, com objetivos próprios. Certo. Eu ia pedir à Inês Vigário, então, só para fazer aqui, entre aspas, as honras da casa, para nos explicar um bocadinho o que é o modelo atual de estimativas, que tipo de funcionalidades é que temos, e aqui as funcionalidades que eu quero que sejam, nós precisamos que sejam mencionadas, não são só as do core, mas tudo aquilo que são serviços à volta que nós hoje utilizamos, no fundo, para conseguir fazer da melhor forma este processo, para que depois isso também possa ser endereçado para o futuro, no fundo, de uma forma mais integrada do que aquela que nós temos hoje. Ok. Olá, boa tarde a todos, a quem eu não conheço. Pronto, então o que nós temos para fazer ou para conseguir dar resposta àquilo que são pedidos de estimativa cirúrgica, nós construímos uma aplicação que vive à parte daquilo que é o nosso core atual. A única coisa que nós bebemos, entre aspas, do core atual são dados, portanto, nós vamos buscar informação à base de dados da Glint, seja através de staging, seja diretamente às réplicas das bases de dados das 8 instâncias, mas para a funcionalidade do dia-a-dia, daquilo que a equipa serve para construir uma estimativa de fio a pavio, é uma aplicação que existe fora da Glint. Confesso, não sei se na Glint existe alguma funcionalidade que permita fazer isso, mas desde que eu conheço este universo, nunca foi usado nada na Glint. Pronto, e portanto a aplicação é uma aplicação 100% em Google Sheets, Google Scripts, é algo que construímos 100% à medida daquilo que é as necessidades da equipa atual.
e tem duas grandes componentes. Portanto, tem uma componente de front-end, que é então essa estrutura de fecheiros e scripts em Google Sheets, e depois temos uma outra secção, uma secção de cálculo. Temos alguns scripts, está tudo feito em Python e está num servidor Linux da Google, onde nós temos os scripts com as regras de cálculo basicamente da simulação de regras de faturação. Ou seja, nós emitimos um pedido com determinadas regras e temos uma série de scripts que executam e que fazem os cálculos dos pressários e de tudo aquilo que é preciso para emitir essa estimativa. Devolvemos esse resultado, volta novamente no front-end, que é aquilo com que a equipa interage. O que é que, pronto, se alguma coisa não for claro, avisem, é um bocadinho difícil explicar sem mostrar, mas genericamente é isto. Temos também uma componente, preditiva nesta estimativa, temos um modelo de machine learning que é o que também está montado usando scripts de Python, que dá uma previsão, através do estudo do histórico da faturação cirúrgica, quanto é que deverá custar, qual deverá ser o preço para a componente de fármacos e consumíveis, qual é que deverá ser o preço daquele caso em particular. Portanto, compilamos em termos de regras comerciais e preços com uma previsão estatística com base no histórico da faturação. Aquilo que eu diria que é o principal... Pronto, eu diria que para aquilo que é a operação atual, a aplicação está bastante adaptada às necessidades da equipa. Aquilo que é o principal gap e aquilo que um futuro Ecos, não é? Pronto, eu só ouvi hoje o nome, não sabia. Poderá ajudar é tentarmos pensar como é que eu posso integrar ou ter uma maior ligação com aquilo que é o core, porque atualmente a nossa aplicação vive fora. E, portanto, a minha principal dificuldade não diz respeito com o trabalho da equipa, mas diz respeito depois com o cruzamento com a realidade. Portanto, Inês, até se calhar para perceberem aqui melhor, nós sabemos, não é? Não sei se não facilitava explicar como é que funciona com uma estimativa, como é que chega até ti, quem é que faz o quê, como é que tu fazes e depois como é que envias para o cliente, porque tudo isto pode ter potencial além da ferramenta em si, não é? Tu estás a dizer que tem imenso potencial de podemos fazer outras coisas de forma diferente, integradas, mas tudo o resto também, não é? Sim, o próximo passo que eu ia explicar era precisamente isso, que é não na tarefa da equipa propriamente dita, mas na forma como a informação nos chega e na forma como nós depois cruzamos o que é uma estimativa com a realidade, é que para nós é um vazio. Ou seja, nós em vez de irmos buscar, por exemplo, automaticamente a informação a uma proposta cirúrgica, que podia já existir em sistema, nós temos uma equipa de gestores cirúrgicos que tem que nos enviar toda a informação que é necessária, para que depois a equipa que faz estimativas, nós funcionamos através de um sistema de tickets, portanto, um gestor cirúrgico tem um pedido de estimativa realizado por um cliente, ou pedido por um cliente, e submete todos os dados necessários para fazer essa estimativa. Porque é que não usamos a proposta cirúrgica de Glint? Porque há uma série de informação que nós precisamos para a estimativa que não está lá e, portanto, enquanto isso não existir, teremos sempre que ter alguém a completar essa informação. Préstimo, aqui é que entra esta também é uma das peças que entrava naquela história do Duic que falávamos há pouco. Que é atualmente a equipa, como aquelas equipas que estão nas unidades, que são as mesmas que fazem isto, recebem lá a sua lista de trabalho física, não é? Como falámos há pouco. E no caso dos clientes que querem estimativa, atualmente no caso dos clientes que querem estimativa, mas se calhar se este processo fosse muito mais automático, podíamos caminhar para ter estimativa para todos. Para esses casos, a equipa tem que preencher uma espécie de formulário, não é, Inês? É uma plataforma, mas é como Sim, é uma plataforma. Tem um formulário com uma série de campos obrigatórios que eu parametrizei à luz daquilo que é 100% obrigatório para se conseguir calcular uma estimativa.
Portanto, é mais uma peça que tem que ser feita à mão com base na informação que está na proposta, ou no IC, ou noutras informações que não estão nem num nem no outro, mas que os gestores conseguem ir buscar, não é? Sim, eu gostava de fazer bypass a esse preenchimento, ou mais esse preenchimento que os gestores cirúrgicos têm que fazer, mas simplesmente a entidade de proposta cirúrgica tem uma parte da informação necessária, mas falta-lhe alguns pormenores core para que o cálculo seja bem feito, ou seja, não tem como aglomerar tudo. Okay, tá bem. Força. É aí aquele conceito do DWIC, daquele documento único que nós tínhamos, que teria a informação toda necessária para os vários passos do processo, sendo a estimativa, obviamente, sim, a estimativa um deles, sim. Ok. Sim, eu há bocado tive antes de ir para este um bocadinho com a sessão do Livekel, estávamos a falar da área da consulta, em que muitas vezes se iniciam propostas cirúrgicas, e eu até referi o DWIC só para começar a alinhar, mas eles também estavam alinhados nesse sentido, porque toda a gente quer automatismos e quer um fluxo contínuo, por isso já houve um projeto anterior que o definiu, não chegou a ser implementado porque o GoForward nasceu, mas acho que agora será para ser implementado e pelo menos garantir que não haja necessário de transcrições ou paragens do fluxo, porque falta informação se ela puder ser lida logo na raiz. Para mim, há outra coisa muito relevante que hoje não acontece e que é uma dificuldade. Portanto, temos essa componente que estávamos aqui a falar agora do pedido propriamente dito, que estamos a falar a montante, mas tenho outro gap ajusante que diz respeito, uma estimativa é uma simulação de uma futura faturação, que pode vir a acontecer ou não. Portanto, se o cliente decidir avançar com a cirurgia, aquilo vai se converter numa fatura. Se não avançar, não temos nada para comparar. Uma das questões que serve de avaliação do trabalho da equipa e como informação de gestão muito relevante é perceber se aquela cirurgia aconteceu, portanto, se aquela estimativa se concretizou numa cirurgia e depois, se concretizou, como é que eu comparo a estimativa dada, o total da estimativa dada, com o total da fatura. O desvio efetivo, né? O desvio, exatamente, entre uma coisa e a outra. Neste momento, como a entidade estimativa não existe em Glint, eu tenho uma carrada de pressupostos e lógicas um bocadinho macacas para conseguir juntar ou ir tentar descobrir qual é a fatura real daquele cliente. Ou seja, quase sempre funcionam, mas se eu tiver, por exemplo, um cliente que tenha muitas cirurgias, muitas estimativas daquele tipo num mesmo período de tempo, num período de tempo curto, a coisa torna-se muito complicada e eu erro, certo? É certo que erro nesse cruzamento que faço e, portanto, enquanto uma estimativa não existir associada a uma proposta cirúrgica que depois se converte numa cirurgia, eu tenho dificuldade em cruzar estes dois mundos. Pronto, essa é também outra dificuldade e gap que temos. Não sei se foi claro, mas... Sim, eu percebi. Não, é mais claro, não podia ser proposta e com a respectiva fatura. Sim, eu imagino que se nós disséssemos, eu tinha o DWIC é um documento único e tem um código e isso origina qualquer coisa para uma autorização, um pedido estimativo ou até mais, é assim, no mundo ideal, ao fazer um DWIC aquilo inicia o processo de pedido de autorização e pré-calcula, se tivermos um modelo produtivo, logo a estimativa, sem ninguém fazer nada, né? Imagina, aquilo pode ser computacional, dizemos, olha, em média demora 2 horas, porque isto ainda é pesado, temos uma base de conhecimento, que é o nosso histórico, ainda pesadinho, e aquilo pode demorar, o algoritmo, 2 horinhas, ou até fazemos isto à noite, não sei, eu estou a imaginar. Não. Sim, o algoritmo não é atualizado a cada execução, é atualizado de X em X tempo e a execução demora 30 segundos. Ok. Então, na verdade, até o próprio médico podia dizer quase logo a estimativa on the fly. Acabei a proposta, tenho aqui a informação do DWIC. Se o doente perguntasse, olha, que o nosso modelo diz-lhe que, mas olha, fala ali com não sei quem que é a pessoa mais indicada. Mas, na verdade, isto quase o próprio médico, quando faz, poderia dar esse grande valor, caso isto estivesse tudo interligado, porque isso certo. É assim, eu não sei qual é que é a ideia futura
desta entidade, ou do IC, proposta cirúrgica, etc. Para mim, isso que está a dizer, potencialmente era a ideia futurista ou o meu sonho inicial em relação a isto, era que tudo isto pudesse ser, porque efetivamente a componente do preço é algo muito importante para os clientes e, portanto, quanto mais cedo nós pudermos dar essa perspectiva, melhor. A experiência que tenho hoje em dia, o que me diz é que existe depois daquilo que o médico preenche, existe uma série de outras análises, ponderações que têm que ser feitas a posteriori e prendem-se muito, nomeadamente, com componentes muito caras que fazem parte da estimativa, que são os materiais implantáveis. Pronto, Okay. E das duas uma, ou um futuro do IC ou proposta cirúrgica consegue fazer com que, de uma forma parametrizável, os médicos digam eu quero esta prótese, aí sim, podemos perfeitamente automatizar o processo como um todo. Daquilo que eu conheço como sendo o nosso catálogo, mas pronto, eu sei que estamos a querer sair da caixa e a pensar de uma forma diferente, não me quero enviesar pelo que existe hoje em dia, mas se isso for muito simples, num futuro, é possível. Assim, provavelmente haverá casos mais simples e outros não. Claro que é assim, certo. E como diz, se eu tenho consumíveis e alguns de elevada especificidade, se o meu catálogo de produtos que está em estoque ou não sei o quê, eu não tiver os preços atualizados e não sei o quê, é um risco tremendo eu estar a fazer uma estimativa sem, assim. E provavelmente terei que pedir, a uma equipa, olha, valida quais são os preços, porque se calhar eu nem tenho preços atualizados, porque eu já não usamos isto há algum tempo, ou é algo muito custom made. Claro que aí não, mas nas outras provavelmente que não necessitem disso, sim. Agora, qual é a ideia? Eu acho que nas sessões que vamos ter do 2B, este grupo de trabalho vai provavelmente definir isso. Eu só estava aqui mais ou menos assim um bocadinho futurista a dizer, na verdade, se isto estivesse tudo interligado e se tivesse informação, mal eu completasse a proposta de cirurgia ou do IC, que se tivesse toda a informação, tendo as regras, conseguiria calcular o preço. Claro que depois o próprio grupo de trabalho pode, não queremos que os médicos se informar, temos um gestor cirúrgico que deve mais ou menos explicar isto com este espaço ao cliente, etc. Isso, imagino que depois haverá umas regras próprias e uma ideia por trás. Só estava aqui a dizer... Prestem-me, Inês, desculpem, também estava-vos a ouvir e a pensar. A verdade é que isto também não tem que ser um caminho ao outro, imagino eu. Ou seja, o que nós estamos aqui a falar é ter uma solução live. Depois até se é o médico, se é o GP ou se é a equipa da estimativa, isso podemos decidir, não é? Mas o ter o live pode ser um modelo em que também, obviamente, sofisticamos aqui um bocadinho mais o modelo, mas para aqueles casos em que com uma regra que nós implementemos, tenha um desvio médio para aquela entidade, para aquele tipo de cirurgia inferior a X%, estamos confortáveis em dar aquela estimativa. Se caso saia daquele valor, então tem que cair numa lista de trabalho que tem que ser analisado manualmente. Certo. Isso não invalida isso ser possível, até porque agora lembro-me de uma coisa que não referi, que é importante, que é, eu disse que nós tínhamos uma componente de cálculo de rubricas comerciais, não é? Quanto é que custa uma diária de internamento, quanto é que custa um piso de sala, etc., que foi algo que nós simulámos o que a Glint faz, porque o ideal era que eu pudesse esse preço fosse calculado a algures no core da mesma forma que é calculado numa fatura. Agora, quando Inês falaste ou estamos a falar nesta ideia de ser calculado live, que obviamente sempre foi algo que esteve em cima da mesa e seria o ideal, podermos usar e não estarmos a inventar a roda, usar todas as regras de cálculo que existem para uma fatura e não estar a fazer algo ao lado, que é o que temos hoje em dia. Estar desatualizados, porque aqui o ponto é podermos estar desatualizados com aquilo que é a informação carregada, em vez de ser a live. Há aqui um ponto que foi mencionado, que é muito importante na perspectiva do futuro, que é, nós queremos tanto quanto possível não criar ou não ajustar, no fundo, este produto àquilo que são as dinâmicas da organização atuais, ou que são os processos atuais. Queremos, no fundo, tê-los sempre numa perspectiva de atividade, porque hoje é uma pessoa a fazer, ou uma área a fazer, amanhã é outra. Por exemplo, este exemplo é paradigmático, hoje não queremos que o médico diga, porque até queremos ter ali alguma possibilidade de venda, entre aspas, feita por outra equipa. De hoje à amanhã decidimos que queremos ser ainda mais ágeis e queremos que seja o médico a falar. Portanto, não nos queremos prender a quem faz, queremos prender-nos ao que é que tem que ser feito. Depois, quem faz, logo se há de ver. Obviamente que isso influencia no ecrã onde há de aparecer,
mas aquilo que queremos é que a funcionalidade existe e que depois a possamos disponibilizar a quem a tenha que executar. O que é que eu tenho aqui mais? Tinha aqui umas notas, ok. Há um modelo produtivo, há modelos mais tradicionais que são feitos. E tinha aqui também só uma nota sobre também pacotes pré-acordados, ou nos pacotes pré-acordados é aquilo que é mais linear, a um preço pré-definido. Não sei se era isso, mas tinha só aqui uma nota. Pronto, atualmente, pronto, uma estimativa pode ser feita, não sei se está familiarizado ou não, mas pronto, uma fatura pode ser à linha, em que todos os componentes que são usados aparecem na fatura, como podemos ter o tal bundle, portanto um pacote que, não sei se é disso que está a falar, portanto podemos ter uma estimativa que corresponde a esse bundle. O que a nossa aplicação tem atualmente é, com base naquilo que é o input dado, portanto, eu obviamente podia fazer esta estimativa de uma forma à linha, em que vou usar todos esses componentes, a previsão, o modelo preditivo, as diárias, ou então eu tenho uma lógica de detecção de pacote. Portanto, se com aqueles códigos cirúrgicos para aquela entidade, para aquela unidade, eu detectar nas tabelas de parametrização que existe um pacote ou mais que responda àquelas condições, então na nossa aplicação são sugeridos à equipa esses pacotes. E a equipa olha para os pacotes, seleciona, ok, é este, até pode ser só um, e a estimativa que segue final para o cliente é esse pacote. É esse valor de pacote e é a descrição desse pacote. Portanto, uma das componentes de regras que nós temos, para além de ter uma noção de quanto é que custa aquela diária e aquela equipa cirúrgica, é nestas condições, existe ou não pacote? Sim ou não? E isso é mais um elemento que faz parte das regras de cálculo. Isto é relevante, é muito relevante, porque na prática, imaginando que é o circuito atual, que são os gestores de processos, os gestores cirúrgicos que fazem este pedido de estimativa à equipa das estimativas. O que é que acontece? Às vezes, para tentarem ser ágeis, nos casos em que existem pacotes, tendem a eventualmente dar logo o valor estimado desse pacote. Mas tipicamente estas pessoas não faturam, portanto, qual é que é o risco que nós atualmente corremos? Que deem valores desatualizados, que deem um pacote que não é exatamente aquele, mas aquele ao lado. Porquê é que eu estou a dizer isto? Porque, de facto, se tivermos este modelo de estimativas muito mais ágil e rápido e montado de forma mais ágil e quase live, isto então deixaria de ser tema, porque se for live, mesmo este tipo de casos, eles conseguem ter, eles ou quem quer que seja que irá dar esta informação, consegue ter isto na hora, mesmo destes casos. E isso é acaba a ser um dos problemas que temos por às vezes estarmos a dar informação ao lado, ou incompleta. Okay. Diria que o maior desafio que nós temos é aquele que a Inês Vigário estava a mencionar, de nós não termos o detalhe suficiente, em alguns casos, nomeadamente nos consumos, do que vai ser usado. Eu diria que esse é, no fundo, o ponto mais crítico para nós sermos o mais assertivos possíveis na estimativa, porque isso implicaria que os médicos fossem aos catálogos e escolhessem. Nós sabemos que, por exemplo, nas consignações não residentes, isso não é uma possibilidade. Sim, não sei se ficou assim a algum ponto. Eu acho que, assim, de overview, principais dificuldades, pronto, acho que ficou assim mais ou menos claro, e fiz um overview geral. Atualmente, efetivamente, isto não é uma equipa que trabalhe com muitas dificuldades, porque a parte da aplicação em si foi adaptada muito àquilo que eram as necessidades específicas. Dependendo daquilo que, aqui na nossa perspectiva, ou passamos a um modelo completamente disruptivo, no qual nem sequer temos já ninguém a alterar ou a supervisionar este processo, ou então penso que o passar a ter um modelo que é estanque e que não é o que temos agora, será um downgrade, da minha opinião. Ou seja, isto porque, e isso é a minha visão, o que nós temos agora, ou a forma como montámos a aplicação, foi para que ela fosse muito parametrizável, adaptável. Portanto, à medida que o negócio vai evoluindo,
de uma forma muito fácil, eu consigo verter essas alterações naquilo que é o documento da estimativa, naquilo que chega ao cliente. Portanto, eu posso alterar o e-mail que chega, posso alterar o template PDF daquilo que chega ao cliente em minutos e, portanto, esta agilidade acho que nos trouxe qualidade. Portanto, essa é uma mensagem importante que acho que é importante passar, que é essa. Eu sei que isso é muito difícil conseguir-se embutindo isto num software grande, complexo e com muitas funcionalidades, mas pronto, fica a nota assim para se pensar qual é que é o melhor modelo, se é ter algo integrado, se é ter algo embutido. Isso já Sim, não acho sei. que isso concordo plenamente. Nunca é assim. Acho que o modelo integrado é pelo menos é assim. Quando é integrado, não sei se é embutido ou integrado, mas é haver um fluxo contínuo de informação que é para agilizar o processo. Acho que estamos aí, Bom, é o ponto que estamos todos de acordo. Acho que as sessões que nós depois vamos fazer do TB vamos perceber. Eu se calhar para o primeiro momento eu prefiro ter o EGOS integrado com a solução de dados estimativas, que é flexível e robusta e está consistente, que é para não adicionar risco, e se calhar ter um modelo, se calhar aqueles mais fáceis sim podem fazer diretamente no EGOS, ou se não aceder facilmente à aplicação e saltar entre as coisas, e depois à medida que vamos andando no futuro já vemos se queremos embutir ou não, mas se calhar optar por uma solução minimalista de risco e que permita o potencial de todas as funcionalidades na mesma. Por isso acho que vão ser sessões primeiro de discutir todas as necessidades, os passos que queremos dar e depois, se calhar, no caminho, pelo menos a própria EBS vai aconselhar aquele caminho de der menos risco, porque já a parte de revenue cycle, e acho que estamos aqui todos pelo menos o que tem que entrar neste trabalho conscientes, já temos gaps bastante identificados que têm que ser construídos no EGOS, porque não está localizado para aquilo que é a realidade do mercado português, das seguradoras, das nossas regras de negócio, e se calhar vamos fazer isto por etapas, mas esta necessidade das estimativas existe e queremos pelo menos numa primeira fase tê-la de forma integrada. Não sei se há mais algum ponto que... Não, eu acho que das estimativas eu penso que aqui não. Depois imagino que dependendo de quem pediu a estimativa, não, muitas vezes podem ser os gestores cirúrgicos do processo e depois essa informação é enviada e depois é mais processo que depois se calhar quando nós formos para o TUBI já vemos quem faz o quê e essa consistência. Certo. Ok? Porque acho que a única coisa não pedimos, mas imagino que sejam mais gestores ao processo ou cirúrgicos, depois façam estes pedidos de estimativas e recebam a resposta e dão o respectivo feedback. Há aqui um tema que eu já agora aproveito para lançar, que não tem diretamente a ver com as estimativas, mas que é um pedido recorrente das unidades, que é, muitas das vezes as unidades precisam, por diversos motivos, porque tem o cliente à frente e pergunta, porque para algum tipo de trabalho precisam dessa informação, que é, no fundo, a consulta de pressários, mas numa ótica operacional. Portanto, nós temos as equipas de configuração que conseguem dar essa informação, no entanto, muitas vezes com o cliente à frente, essa informação, para alguns utilizadores, não está assim ao alcance de um clique. E nós, e se calhar até pedi à Inês também para falar um bocadinho disso, ou à Mariana, nós a dada altura criámos aqui, no fundo, alguns facilitadores para que de uma forma mais ágil nós consigamos ter essa informação pronta. É um ponto que eu também gostaria de endereçar agora para o EGOS, ver como é que nós podíamos dar resposta, no fundo, a essa necessidade, porque ela existe, efetivamente, não sei se depois o arranjo Forcare vai falar sobre ela, mas dê-me só um minuto. Anela, desculpa, estás a falar de informação de gestão, é isso que estás a... Não, estava mesmo a falar da questão da consulta de pressários, ou seja, muitas vezes as pessoas nas unidades precisam dizer ao cliente... sim. Uma colonoscopia custa, para a entidade X, custa Y. Sim, e eu tenho sido, era um outro ponto que eu ia falar, até porque nós temos construído outras coisas,
ao lado desta aplicação de estimativas cirúrgicas, um bocado na linha do que a Nélia está a dizer, que é, existe necessidades nas unidades de dar mais do que estimativas, porque neste caso elas têm uma componente preditiva, no caso das cirurgias, mas de dar orçamentos. Quanto é que custa uma ressonância, quanto é que custa isto, quanto é que custa aquilo, e nós já fomos abordados, agora temos um segundo pedido para uma coisa diferente pelo nosso ICO, pela nossa área de oncologia, que normalmente tem que dar estimativas, a primeira use case que nos falaram e para o qual nós construímos uma aplicação muito parecida com esta que temos, mas que não tem a componente preditiva, é quanto é que custa um tratamento de hospital de dia, por exemplo. Ou seja, os fármacos do protocolo prescritos são estes, são esta lista deles, o médico passou, prescreveu, e a nossa área da farmácia, pronto, parece um bocadinho estranho que seja a farmácia a dar este tipo de indicações, mas pronto, é porque mexe com questões, inclusive, pelo menos da forma como hoje em dia existem as parametrizações, eles têm que jogar com questões de diluições e de concentrações de alguns fármacos e podem ter que alterar algumas coisas, e são eles que formulam um preço e dizem, esta lista de protocolos tem este preço para esta entidade. E pronto, e eu e o nosso colega da DSI que montámos esta aplicação para as estimativas cirúrgicas, fizemos uma versão que está a ser usada neste momento pela farmácia e pelos gestores oncológicos. Eu não sei se cabe nesta janela de grupo de trabalho que nós aqui estamos a falar, mas é também uma aplicação muito parecida com esta que existe e que também vive à margem do core e também bebe dados do core para emitir um preço e para dar informação ao cliente. Uma questão, Inês, já agora, quando nós estamos a falar destes casos, por exemplo, um protocolo, por exemplo, ou área, seja ela oncológica, outra, há um protocolo, um conjunto de fármacos que podem ser compostos e que são feitos e que têm que ser calculados quase por quem o fez, porque percebe se calhar mais o que é que lá está. Sim. Uma vez obtido um preço, como é que definem essa validade do preço? Porque os preços são bastante flutuantes, então na área, sim, na área um bocado, eu diria, de farmácia, não sei se é o custo médio, depois vão atualizando mensalmente ou semanalmente e põem uma margem, mas, por exemplo, estes protocolos e estes preços que vocês calculam dão uma validade para mais ou menos saber se outra pessoa vier perguntar a saber, olha, é o preço ou não? Nas estimativas cirúrgicas, e esta validade é totalmente empírica, a estimativa tem uma validade de 3 meses, okay. Mas podia ser mais e podia ser menos. Isto porquê? Porque a partir do momento que eu faço uma alteração hoje, as estimativas todas que eu fiz ontem estão desatualizadas, não é? Portanto, se houver uma alteração de parametrização de preço do que quer que seja de um consumível, seja de uma rúbrica comercial, uma diária, etc., a minha estimativa fica desatualizada. Atualmente não temos nada com que nos proteger em relação a isso. Portanto, porque não temos como atualizar aquilo que fornecemos ao cliente, não é? Aquilo é um preço estanque. Okay. A melhor forma que temos para reagir a isso é considerar a estimativa como um dogma e se fomos nós que alteramos esses preços, não penalizar o cliente em relação a isso. Mas isso é algo que é feito manualmente e caso a caso. Não... Porque mesmo a aplicação que referia que fizeram para a área oncológica ou para a farmácia, imagino que uma vez calculado um protocolo ou um preço, mantém-no lá com a data em que foi criado e se for o mesmo caso, pelo menos podem utilizar esse para não terem que recalcular. Certo, isso acho que existe um paralelismo para isso que é na faturação, pelo menos a realidade daquilo que eu conheço hoje em dia é eu até posso alterar um preço hoje, mas se a cirurgia foi ontem, os preços que se aplicam são os de ontem. Sim. Isso, por acaso, olha, ainda bem que falámos disto, porque não falámos nisso em relação às estimativas, isso até é um ponto importante, que é, será que nós queremos que os preços aplicados à estimativa sejam aqueles, se calhar depois com as seguradoras não podemos fazer isto, mas será que os preços aplicados à estimativa deveriam ser aqueles que vão ser realmente faturados, da mesma forma que fazemos com uma fatura? Isto hoje em dia é uma fragilidade, portanto, se hoje a direção comercial decide alterar os preços todos os clientes que vêm para aqui para a frente, que tiveram estimativas do passado, vão ter desvios
que podem ser bastante danosos, não é? Portanto, ou nós conseguimos travar isto... O problema é que uma estimativa são sempre a preços correntes, não é? A linha temporal não é tida em conta. Pronto, exatamente. Muitas vezes é válida a preços de hoje, basicamente correntes. Se houver uma alteração de presságio, pode haver... Pois, mas experimente dizer isso a um cliente que lhe apresenta uma fatura com mais 2.000 euros. Pois, mas isto... Eu até reclamo quando já passa do Claro, período. nós temos clientes que reclamam quando passam 70 euros, mas há alguns que passam bastante mais, não é? Há alterações aqui que têm um impacto grande. Portanto, respondendo à sua pergunta, isso acontece quer na farmácia, eu não sei se na farmácia os preços são mais móveis. Sei que o preço é calculado de uma forma objetiva, portanto, a rúbrica é esta, o preço atual é este. As questões que eu estava a falar das diluições e das médias, pode ter a ver, pode ajustar as rúbricas, mas o preço é fixo. Depois, para o futuro, ele pode alterar. Caso eu não sei, eles disseram já quando é que atualizavam, mas basicamente em SAP, ou seja, aquilo é por preço médio, não sei se era semanalmente ou mensalmente. Já me disseram mais ou menos o preço de custo médio, ou seja, de que basicamente é um bocadinho com encomendas e etc. O preço médio móvel, sim. Exatamente, e disseram, porque eles depois queriam que a gente também tivesse, e provavelmente disseram quanto em quanto tempo atualizavam ou recalculavam o custo médio. Eu acho que o preço, isso é o custo, acho que o preço de venda não é alterado de uma forma tão volátil, mas isso também já acho que acho que não é com essa periodicidade, certamente. Pelo menos pelos dados que nós temos, não nos parece haver assim tantas alterações nos preços dos fármacos. Pois não, portanto pode haver no preço de custo, mas não no preço. Sim, o preço de custo é mais indicativo de se há uma necessidade ou não, é mais um alerta. De renegociar, exatamente. Sim. O preço de venda, digamos, é mais sensível. Então, com as seguradoras, etc., vão logo fazer comparações e reclamações. Exatamente. Portanto, não é algo que se mude de ânimo leve, mas quando se muda, todos os clientes que tiveram estimativas têm um impacto. E isso acontece seja na farmácia, seja na cirurgia. Na farmácia, simplesmente a probabilidade de acertarmos na estimativa é maior, porque, como eu disse, não tem a componente preditiva. Portanto, é prescrito um protocolo objetivo que tem um número e rúbricas objetivas que têm um preço objetivo naquele momento. Pode-se falhar se houver um erro na concepção, ou depois, se realmente o que for usado for diferente daquilo que foi previsto, mas isso é pouco habitual. Sim, isso é quando existe às vezes intercorrências e acontece algo imprevisto mas aí é uma intercorrência que é outra coisa e terá o seu custo extra. Certo, exatamente. Mas pronto, isto para dizer que temos aqui mais um use case com o qual, diria eu, ainda é mais difícil de comparar com a realidade, porque a estimativa é um caso é um evento único, é uma cirurgia que vai ser feita, a pessoa entra, sai e pronto. Os tratamentos da oncologia, as estimativas, pelo menos daquilo que eu sei, são feitos para um ciclo de tratamento de hospital-dia. Já existe uma pré-ideia de quantos ciclos é que a pessoa terá que fazer, mas poderão ser mais ou poderão ser menos. Portanto, decidir contra que é que nós comparamos pode ser complicado. Mas pronto, eu também não percebo tanto desta área, não posso falar tanto sobre ela, eu percebo daquilo que foi montado, da aplicação que temos e que regras é que ela tem. E é muito mais simples do que as regras Este sim, eu vejo como algo que podia perfeitamente estar embutido, que é aquele protocolo, tem estas rúbricas, custa X, pode ser dito na hora. Isso eu até diria, essa parte que nós chamamos de orçamentação ou de estimativas, sim, é que basicamente existem price lists para as rúbricas, as price lists variam dependendo da seguradora ou pólice que está contratualizado e mais ou menos diz, olha, para si, etc. E depois ainda sabemos que há seguradoras, quase temos que ir on the fly para perceber qual é o copagamento, ou seja, o que é que toca a cada uma, que complica ainda mais quem tem que dar um preço. E aí não é, ou seja, como varia muito da pólice para pólice, pode obrigar quem está a ver o preço para aquele cliente ter que consultar, porque a única coisa que sabe é que entre a seguradora e o cliente vão pagar isto. Agora, o que é que cabe a cada um? Mas sim, já percebi que isto não é uma ciência complexa. Já agora, Inês, não sei se é importante, mas mesmo hoje nós não sabemos o que é que cabe ao cliente e o que é que cabe à entidade. Sim, apenas nas entidades coletivas em que o copagamento já está tabelado e nós temos parametrizado no pressário esse valor, só nestas situações é que a estimativa
é que a estimativa vai certa ao valor do cliente. Todas as outras nós apresentamos ao cliente o valor total estimado daquele episódio. O que ele depois irá pagar está dependente da apólice que tem com a sua seguradora, que nós não conhecemos, pelo menos no momento da estimativa. Ok, eu estava a ver, é isso que eu estava um bocado a questionar, mas sim, vocês basicamente só sabem o preço total, preço de tabela. Sim. Exatamente, porque esse está acordado entre vocês e a seguradora, sabem Exatamente. isso. Não sabem como é que vão dividir entre os dois. Sim, tem que ir muitas vezes ao site e ver que tipo de pagamentos, ou muitas vezes até a seguradora é que depois... Se for internamente, só no momento do termo. Só no momento do termo de responsabilidade. Sim, exato. Mas pronto, pelo menos há o cálculo total e depois muitas vezes o que a gente diz aos clientes, olha, contacte o seu seguro para esclarecer algumas coisas. Sim, estou bem cá, mas já me aconteceu. Mas sim. A ideia é um bocadinho essa, apesar da expectativa dos clientes quando pedem uma cirurgia não é saber o total. Portanto, eles quase sempre vão receber uma coisa que não era o que eles queriam saber, mas que é a melhor coisa que lhes conseguimos dar no momento em que eles fazem aquele pedido, basicamente. Sim, ok. Já me ajudou imenso, pelo menos para ter uma ideia, e acho que depois vamos explorar muito o trabalho que foi feito, sendo criado, pelo menos estragar aquilo que está bem feito. E pelo menos foi criar, eu diria, pelo menos na primeira fase, vou apostar muito numa integração e se calhar no core ter aqueles modelos mais simplificados, porque criar um modelo positivo, etc. Todo esse trabalho e investimento que vocês já fizeram vai levar o seu tempo e se calhar provavelmente vai ser essa abordagem, mas depois no YouTube também acho que vamos ouvir este grupo de trabalho que está aqui e será este grupo de trabalho também um bocadinho a definir o caminho que vamos seguir. Sim, eu já tenho documentado, pronto, a aplicação como um todo não tenho, estou a terminar isso, já está praticamente terminado, mas tenho documentado e também já enviei à Anélia aquilo que é o tipo de informação que nós nos servimos, portanto, quais é que são os campos essenciais para a construção de uma estimativa e pronto, pode ajudar a pensar. Sim, pelo menos para desenhar uma integração e ver se os dados que estão no pilar, muitas vezes, que é do Deliver, que é basicamente componente clínico, estão bem estruturados para poder alimentar estes tipos de automatismos e de fluxos, que é o que nós depois vamos trabalhar. Ok, pelo menos da minha parte não tenho mais questões, apenas a agradecer. Este bocado foi bastante positivo. Dos restantes participantes? Não havendo, agradeço a todos. Espero por a grande maior parte deles para a sessão da manhã da faturação, que essa sim também vai dar luta. E vamos falando à medida que tivermos planeado o workshop do To-Be, depois para este caso em específico das estimativas, depois a Inês e a Mariana, eu vou-vos pondo a par para poderem também participar. Ok. Obrigada. Obrigado. Obrigado. Obrigada. Boa tarde, com licença. Amanhã.